Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui, de Geografia, para mais uma aula hoje. Hoje o assunto é localização no espaço geográfico para o sexto ano. É sobre o percurso 6, que vai da página 42 à página 49. E tem como os objetivos aqui responder três perguntas. Primeiro, o que são coordenadas geográficas? A diferença entre latitude e longitude e a noção de altas, médias e baixas latitudes. Então, no final, o ideal é que você saiba responder essas três perguntas. Qualquer dúvida, coloque lá no nosso grupo. Se você não entendeu o vídeo, volta um pouquinho e rever de novo. Quer copiar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, dá um pause, copia, espera, tá bom? E vamos lá para a nossa aula. Bom, para se deslocar de um lugar ao outro sem se perder, pode-se usar a rosa dos ventos, associada à bússola, ao mapa, como nós vimos no último vídeo. Bom, no entanto, conhecer alguns pontos cardeais, colaterais, também não é suficiente para se localizar com precisão. Por isso foi criado as coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontais, aqui, ó, e no sentido que verticais, servindo para localização de qualquer ponto da superfície. Com as coordenadas geográficas, a gente consegue se localizar e reconhecer qualquer ponto na superfície, seja ele uma superfície mais remota possível, desde lá da Antártida até o lugar mais conhecido da cidade, não importa. A gente consegue com precisão conhecer qualquer ponto do nosso planeta através das coordenadas geográficas. Latitudes ou paralelos terrestres. Bom, eu posso dar um nome de paralelos ou latitudes, são sinônimos, se você ver na prova ou qualquer outro livro, vai ser a mesma coisa. Vamos lá as características dele. Primeiro, os paralelos ou as latitudes circulam o planeta em linhas horizontais. O principal é a linha do Equador, que é essa linha aqui, ó, bem no meio, que corta o nosso planeta em dois, dividido a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? É medido de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. Ou seja, eu tenho que a minha linha do Equador, eu vou dizer que ela é 0 grau, que a partir dela eu vou dividir a planeta em dois, sendo de 0 até 90 graus aqui o polo norte e de 0 a 90 graus até o polo sul, ok? Bom, quando os cartógrafos representam o globo terrestre, eles traçaram circunferências paralelas a essas linhas. Ou seja, essas linhas que circulam a Terra paralelamente ao Equador. Por isso que eu chamo eles de paralelo. Com base na iluminação e no aquecimento da Terra pelos raios solares, os cartógrafos nomearam 4 paralelos importantíssimos, que são o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Trópico Polar Antártico. Então, só lembrando, refrisando, eu tenho a linha paralelo principal, que é a linha do Equador, que divide a Terra em polo norte e hemisfério sul. E eu vou ter 4 linhas muito importantes, que são o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essas linhas, você vai ver mais à frente, que elas vão delimitar o clima do planeta, porque é nessa faixa mais ou menos que vai estar mudando a quantidade de raios solares presentes no nosso planeta, ok? Longitude ou meridiano. Bom, são sinônimos, longitude ou meridiano. Se você ver na prova, você vai ver que são sinônimos, ok? Tanto longitude quanto meridianos. Ora você vai ver como o nome de meridiano, ora você vai ver com o nome de longitude. Mas quando eu falar qualquer um desses nomes, é a mesma coisa. E ao contrário dos paralelos ou das latitudes, que têm medidas de comprimento diferentes,
os meridianos têm o mesmo comprimento. Bom, e eles decidiram o que seria esses meridianos lá em 1884, quando diversos países se reuniram para fazer uma conferência, um acordo, onde foi delimitado, foi escolhido como marco zero o meridiano de Greenwich, que passa, ele corta a cidade com o mesmo nome, onde fica o observatório de Greenwich. E para esses meridianos eu tenho também algumas características. Primeiro, eles circulam o planeta em linhas verticais. Diferente dos paralelos que são horizontais, os meridianos são verticais. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Eu tenho que o principal paralelo é a linha do Equador. Já o meridiano é o meridiano de Greenwich, ok? Divide-se a Terra em leste e oeste, ou seja, eu vou ter leste e oeste, ou Ocidente e Oriente. É medido de 0 graus a 180 leste e de 0 a 180 graus oeste. Aqui, ó, eu tenho uma foto desse observatório. Aqui passa aqui nessa linhazinha aqui, ó, passa o marco zero. Aqui divide. Se você colocar um pé, você coloca o pé no leste e outro pé no oeste. Altas, médias e baixas latitudes. Bom, em relação à linha do Equador, as latitudes podem ser consideradas altas, médias ou baixas. Veja só como é que funciona. Lembra aquelas linhas que eu falei com vocês? O tópico de Capricórnio, o tópico de Câncer, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Então, essas linhas, esses 4 paralelos que são os principais, eles vão estar dividindo as zonas climáticas e as zonas de altas, médias e baixas latitudes. Observe só. As altas latitudes ela vai corresponder a um ponto próximo ao polos norte ou sul e entre 66 graus e 90 graus. Ou seja, desde lá do polo norte ou polo sul até mais ou menos 66 graus, mais ou menos, ok? Podendo passar em alguns pontos. Essas duas aqui, ó, essas duas latitudes eu vou chamar de zona de alta latitude, porque são as zonas que têm grande latitude. Já as médias latitudes, eu vou ter como aqui, ó, essa zona amarela aqui, que elas estão entre os trópicos de Capricórnio e o círculo polar ártico ou antártico, que são essas duas zonas amarelas, como eu falei. Essas zonas amarelas, elas vão funcionar aqui o clima temperado. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente. E as baixas latitudes, que eu vou considerar como entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Lembra que nós estávamos falando que o Brasil é um país tropical? Porque a maior parte dele fica entre os trópicos. Mas como professor que a baixa, a alta e a média latitude, como que eles classificam isso? Lembra que eu falei com vocês que a linha do Equador é a marco zero? Olha comigo, se eu tenho a marco zero aqui, o marco zero, e eu vou aumentando, ó, de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. Bom, conforme eu vou aumentando a latitude, eu vou aumentando também aqui, ó, eu vou classificando diferente. Pode ver aqui, de 0 até mais ou menos 30 graus, eu vou ter uma latitude baixa. De 30 a mais ou menos 60 graus, eu vou ter uma latitude média. E de 60 para cima, até 90, eu vou ter uma latitude alta. É assim que eu classifico as latitudes do nosso planeta. Atualmente, para observar o mapa mundi, parece ser fácil identificar qualquer lugar. Com o Google Maps ou com o GPS de carro mesmo, é fácil de identificar. Agora imagine você, um piloto de avião, um comandante de navio que precisa de uma localização exata para onde que ele vai descer com o avião, aonde que ele vai atracar com o navio, para onde ele vai. Bom, hoje, atualmente, com a tecnologia que nós temos hoje, se localizar-se na superfície terrestre é uma tarefa bem fácil e bastante acessível. Com instrumentos como o GPS mesmo, o mapa, por exemplo, a gente vai conseguir identificar qualquer
ponto do nosso planeta. Como que vai fazer isso? Eles vão cruzar as coordenadas, tanto da latitude quanto da longitude. E quando eles vão cruzar essas duas linhas, eles vão conseguir obter qualquer ponto do nosso planeta. E o mais conhecido é o famoso GPS, que significa o quê? Sistema de Posicionamento Global. É uma sigla em inglês que é muito utilizada para identificar esse posicionamento. E esse aparelhozinho ele vai estar cruzando essas informações, tanto de latitude quanto de longitude. Olha só, tem um exemplo aqui, ó, bem bacana, no qual vai mostrar o que? As latitudes e as longitudes, no qual vou dividir em graus. Entendeu? E esses graus aqui, ó, cada um vai ter um número. E ao cruzar um com o outro, eu vou conseguir identificar como que cada um vai funcionar, onde cada ponto vai estar. Entendeu? Para você ter uma ideia, o sistema hoje de GPS conta com 24 satélites orbitando o nosso planeta. Cada satélite ele dá em média 2 voltas no nosso planeta, fazendo com que, pelo menos, cada GPS tenha sempre 3 satélites dando informação para ele. Ou seja, em qualquer área sempre vai ter 3 satélites sobrevoando a nossa cabeça sem a gente perceber, através desses satélites que ficam sobrevoando ou flutuando ao redor do nosso planeta. E o GPS se utiliza disso. E a utilização do GPS é muita. Eu posso utilizar ele para localização de mapa, eu posso colocar ele como a localização precisa de um avião, de um navio. Não tem, vocês têm ouvido falar na mídia que o alerta de queimadas na Amazônia está começando a crescer novamente? Bom, como que eles fazem isso? É por esse sistema de navegação, que eles conseguem perceber por satélite, observar aonde está tendo a queimada, se é na Amazônia brasileira, se é na Amazônia boliviana, se é na Amazônia venezuelana, aonde, em qual ponto está tendo a queima, e daí sim eles conseguem ou identificar, ou liberar o alerta, ou fazer alguma outra ação. Por exemplo, em algumas capitais do Brasil, Rio, São Paulo, Curitiba, então, principalmente tem muito disso. Os pontos de ônibus vêm com uma sinalização dizendo quanto tempo falta para que o ônibus, aquela linha, por exemplo, chegue até aquele ponto, porque ele vai estar cruzando informações de GPS e está levando informação para aquele painel, dizendo quanto tempo vai levar para o ônibus chegar. Entendeu? Da mesma forma que um GPS faz com o nosso carro. Ou seja, o sistema de GPS hoje está tomando o nosso planeta. Então é muito importante que a gente saiba como que isso funciona, que não é magia, é tecnologia. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Obrigado por esse tempo. Eu peço que você tiver alguma dúvida, coloque lá. Se tiver alguma sugestão para que possa estar melhorando as nossas aulas, você também coloque lá também, para que a gente possa estar fazendo sempre o melhor. Ok? Abraço, tchau, tchau.